Tehillim, terceiro livro, capítulo 73. A justiça de Elohim. Tehillim de Asaf. Na verdade, Elohim é bom, e Ele é bom para o povo de Israel, e Ele é bom para com aqueles que têm o coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, eu quase perdi a confiança em Elohim, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem. Eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como se fosse uma capa. O coração deles está cheio de maldade, e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam coisas más, são orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Elohim, que está no céu, e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim, o povo de Elohim vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Elohim não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado, pois tu, ó Elohim, tem me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim dos maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim terrível. Quando tu te levantas, Adonai, tu não te lembra dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado, e não podia compreender o Elohim. Era como um animal sem entendimento. No entanto, eu estou sempre contigo, e tu me seguras pelas mãos. Tu me guias com os teus conselhos, e no fim receberás com honras a mim. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que minha mente e meu corpo enfraqueçam, Elohim é minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de ti. Faço de Adonai Elohim o meu refúgio e anuncio tudo o que ele tem feito. Capítulo 74. Ó Elohim, lembra do teu povo. Poesia de Asaf. Ó Elohim, por que nos abandonaste para sempre? Por que está irado com as ovelhas do teu rebanho? Lembra do teu povo que há tanto tempo escolheste para ser teu e que livraste da escravidão para ser a tua própria gente. Lembra do monte Sião onde moraste. Vem e anda sobre as ruínas sem fim. Os nossos inimigos destruíram tudo o que estava no templo. No teu tempo, os teus inimigos gritaram de alegria e ali puseram as bandeiras como um sinal de conquista. Eles pareciam lenhadores cortando as árvores com seus machados. Com seus machados e marretas destruíram todos os enfeites de madeira. Arrasaram e incendiaram o teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. Eles resolveram nos esmagar completamente e queimaram todos os lugares santos da terra de Israel. Já não temos mais milagres que esperávamos, não há mais profetas.
e ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Ó Elohim, até quando os nossos inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? Por que não quiseste nos ajudar? Por que ficas de braços cruzados? Mas tu, ó Elohim, tu tens sido nosso Elohim e Rei desde o princípio. E nos salvastes muitas vezes. Com o teu grande poder dividiste o mar e esmagaste a cabeça dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do monstro Leviatã. E deste o seu corpo para os animais do deserto comerem. Fizeste com que corressem fontes e riachos e secaste grandes rios. Criaste o dia e a noite, e puseste o sol e a lua e as estrelas nos seus lugares. Marcaste os limites da terra, e fizestes o verão e o inverno. Ó Adonai Elohim, lembra que os teus inimigos zombam de ti. Lembra que eles não têm juízo e xingam o teu nome. Não entregues o teu povo explorado aos teus inimigos cruéis. Não esqueças para sempre o teu povo perseguido. Lembra da aliança que fizeste, pois há violência em cada canto escuro do país. Não deixe que os perseguidos sejam humilhados, mas permite que os pobres e os necessitados te louvem. Levanta-te, Adonai. Levanta-te e defende a tua causa. Lembra que gente sem juízo zombra de ti o dia todo. Não esqueças os gritos de raiva dos teus inimigos, nem do barulho constante dos teus adversários. Capítulo 75. Elohim, o justo juiz. Terrilim de Asaf, canção ao regente do coro. Com a melodia, não destruas. Nós te agradecemos, ó Elohim, sim, nós te agradecemos. E anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tem feito. Elohim diz: eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. Digo aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância, pois o julgamento não vem do leste, e nem do oeste, e nem do norte, e nem do sul. É Elohim quem julga. É Ele quem declara que uns são culpados e outros são inocentes. Adonai Elohim tem na sua mão uma taça cheia de vinho forte de sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem, e bebem até a última gota. Porém eu sempre falarei a respeito de Elohim de Jacó, e lhe cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Elohim, este poder crescerá. Capítulo 76. O Elohim vencedor. Salmo de Asaf. Canção ao regente do coro, para instrumentos de cordas. Elohim é bem conhecido em Judá. O seu nome é famoso em Israel, e a sua casa está em Jerusalém. E ele mora no Monte Sião. Ali Elohim quebrou todas as armas dos inimigos, as flechas, os escudos e as espadas. Como és glorioso, ó Elohim! E como foste grandioso quando voltaste das montanhas onde derrotaste os teus inimigos. Foram levadas todas as coisas que os seus valentes soldados tinham. Eles agora estão dormindo o sono da morte, pois não tiveram forças para se defender. Quando tu, ó Elohim de Jacó, os ameaçastes, os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos. Todas as pessoas têm medo de ti. Quem pode permanecer na tua presença quando estás irado? Lá do céu fizeste conhecida a tua sentença de condenação. A terra teve medo e ficou quieta.
quando te levantaste para fazer justiça, para salvar todos os que são explorados nesse mundo. Até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti. E aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as tuas festas. Deem a Adonai Elohim o que vocês prometeram, e que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas a Elohim, aquele que deve ser temido. Elohim humilha os governantes e orgulhosos. Ele enche de medo os reis da terra. Capítulo 77. Consolo nas horas de tristeza. Terlim de Asaf, ao agente do coro, para a confissão. Eu grito bem alto para Elohim, e eu grito e ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro a Adonai durante a noite e levanto as mãos em oração. Porém eu não encontro consolo. Penso em Elohim e começo a gemer e começo a pensar e fico desanimado. Hashem não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos e começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Será que Adonai vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Elohim esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que Elohim não quer ajudar a nós como antes. Oh Adonai Elohim, eu lembrei dos teus feitos maravilhosos. Recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo o que tens feito. Meditarei em todos os teus atos poderosos. Oh Adonai Elohim, tudo o que fazes é santo. Não há Elohai que seja tão grande quanto o nosso Elohim. Tu és o nosso Elohim que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacob e Yosef. Ó Elohim, quando as águas te viram, ficaram com medo e as águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuva, houve trovoada nas alturas e os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalhou por toda parte. E os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro, e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste o caminho nos oceanos profundos, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moshe e Aaron. Capítulo 78. Elohim e o seu povo. Poesia de Asaf. Meu povo, escute meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Adonai Elohim, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. Adonai Elohim deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Yaakov. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por suas vezes, os ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Elohim, não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente que nunca foi firme na sua confiança em Elohim e nem permaneceu fiel a ele.
Homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Elohim havia feito com eles e não quiseram obedecer às suas leis. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Elohim realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiava com uma nuvem e, de noite, os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Elohim. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Elohim à prova, pedindo comida que queriam. Falaram contra ele dizendo: será que nosso Elohim pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando Adonai Elohim ouviu isso, ficou furioso. E ele atacou o seu povo com fogo, e a sua ira contra eles aumentou. Porque não confiaram nele, e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Hashem deu ordem aos céus lá de cima, e mandou que as portas se abrissem. Ele deu ao povo o pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Elohim lhes deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste, e pelo seu poder agitou o vento sul. E sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíram no meio do acampamento e em volta das barracas, e então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Elohim lhes deu o que queriam. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Elohim ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Elohim. Por isso ele os destruiu como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Elohim matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Elohim era a sua rocha e lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentira, tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Elohim, e não foram fiéis à aliança que Elohim havia feito com eles. Porém, Elohim teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais. Eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Adonai Elohim no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Elohim de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali, ele fez com que os rios virassem em sangue. E assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para que atormentassem e rãs para que estragaram todos os seus campos. Também mandou gafanhotos para que comessem as suas colheitas e destruíssem as suas plantações. Com chuvas de pedra, destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. O gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu com fogo da sua ira e com o seu grande furor e a maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira,
Nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa na terra do Egito, Elohim matou o seu filho mais velho. E depois, como pastor, Elohim conduziu o povo de Israel para fora do Egito e os guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Elohim levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre os filhos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas de seus antigos moradores. Os israelitas se revoltaram contra o Elohim e o puseram à prova. Não obedeceram seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Ele os irritaram com os seus altares pagãos e com seus ídolos, e fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Adonai Elohim viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada, que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Elohim deixou que os inimigos tomassem a Arca da Aliança, que apresentava e representava o seu poder e a sua presença. Ele ficou irado com seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então Adonai Elohim acordou como de um sono e gritou como um homem valente embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José. Não escolheu as tribos de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele tanto ama. Ele construiu seu templo parecido com a casa que ele possui no céu e o fez firme como a terra que está segura para sempre. Então Adonai Elohim escolheu seu servo Davi. Ele o tirou do curral das ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Elohim. E Davi cuidou muito bem deles, com dedicação, e os dirigiu com sabedoria. Capítulo 79. Apelo à misericórdia divina. Salmo Terrilim de Asaf. Ó Adonai Elohim, os pagãos invadiram a tua terra e profanaram o teu santo templo, e deixaram Jerusalém em ruínas. Largaram os corpos dos teus servos, dos que foram fiéis a ti para sempre, e para serem comidos pelas aves e também pelos animais selvagens. Derramaram o sangue do teu povo como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém, e não sobrou ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultam e riem e caçoam de nós. Ó Adonai Elohim, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Ó Adonai Elohim, fica irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigue por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, Adonai Elohim. Ajuda-nos, nosso Salvador, por causa da tua própria honra, e salva-nos e esquece os nossos pecados. Por que deixar com que outras nações perguntem onde está o Elohim de vocês? Ó Adonai, permite que vejamos o castigo que lhes darás por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros e com o teu grande poder livra os que estão condenados à morte. Ó Adonai, castiga as outras nações 7 vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes, lhe agradeceremos para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti, hoje e nos tempos que estão por vir. Capítulo 80.
Ó Elohim, mostra-nos a tua misericórdia. Terrilim de Asaf, um testemunho ao regente do coro com a melodia de Os Lírios. Ouve-nos, ó pastor de Israel, e escuta-nos. Tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins. Mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder e vem e salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Elohim. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, Adonai Elohim, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tem dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Adonai Elohim. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel, e expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para elas, e as suas raízes entraram fundo na terra, e ela se espalhou por toda parte. Cobriu os montes com uma sombra, e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo, até o rio Eufrates. Por que derrubastes as cercas que havia em volta dela? Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato pisam e destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Adonai Elohim. Lá do céu olha para nós. Vem e salva a tua parreira, vem e salva essa parreira que tu plantaste, este ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram na tua ira. Olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o teu povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, Adonai Elohim, e mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Capítulo 81. Festejar e obedecer, de Asaf, ao regente do coro, com a melodia de Os Lagares. Cantem com alegria a Elohim, o nosso defensor. Cantem louvores ao Elohim de Jacob e comecem a música e toquem os tamboris. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas e toquem a trombeta para a festa, quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isso é lei para Israel e é uma ordem do Elohim de Jacob. Quando Elohim marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma vez e ouçam essa voz que eu não conhecia. E ela dizia: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas, fiz com que vocês ficassem livres de carregar cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu salvei, lá de onde eu estava escondido na tempestade. Eu lhes respondi e pus à prova. Pus vocês à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você ouvisse. Nunca mais sirvam a nenhum Elohá estrangeiro, nem adorem a nenhum Elohá estranho. Eu sou Adonai Elohim de vocês, sou aquele que os tirou do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Como eu gostaria que meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo, e os alimentaria com mel do campo até que ficassem satisfeitos. Capítulo 82. Elohim, o juiz de todos.
Tehilim de Asaf. Hashem toma o seu lugar na reunião dos deuses. E no meio desses Elohais ele dá a sua sentença. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. Defenda os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Vocês são ignorantes. Não entendem nada, vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Eu disse, vocês são Elohais. Todos vocês são filhos de Adonai Elohim. Porém, morrerão como homens. Como homens comuns morrem. A vida de vocês acabará, como a de qualquer príncipe. Vem, ó Elohim, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas. Capítulo 83. Ó Elohim, derrota os inimigos. Tehilim de Asaf. Canção. Ó Elohim, não fiques em silêncio, não te cales e nem fique parado, ó Elohim. Olha, os teus inimigos se agitam e aqueles que te odeiam estão se revoltando. Eles estão fazendo planos traiçoeiros contra o teu povo e estão tramando contra aqueles que tu proteges. Eles dizem, venham, vamos destruir Israel para que o nome desse povo seja esquecido para sempre. Os inimigos concordam nos seus planos e os fazem um acordo contra ti. E estes são o povo de Edom, os ismaelitas, o povo de Moabe, os agaritas, o povo de Gebal, Amon, Ameleque, a Filisteia e de Tiro, a Síria. A Síria também se juntou com eles, como forte aliada dos amonitas e dos moabitas, os descendentes de Ló. Ó Elohim, faze com eles como fizeste com os midianitas, como fizeste com Sísera e com Rabim no rio Quizon. Eles foram derrotados em Endor e os corpos deles apodreceram na terra. Faze com que os seus generais, o que fizeste com Oreb e Zeeb, derrota todos os seus chefes, como fizeste em Zebá e com Salmuná. Pois estes disseram, vamos ficar com a terra de Israel, a terra que pertence a Elohim. Ó Elohim, espalha essa gente como pó, como a palha que o vento sopre para longe. Assim como o fogo queima a floresta e as labaredas incendeiam os montes, assim persegue-os com a tua tempestade. E faze com que sintam medo do teu furacão. Ó Adonai Elohim, faze com que eles se sintam envergonhados e assim reconheçam o teu poder. Que sejam derrotados e envergonhados para sempre. Que morram em completa desgraça. Que saibam que somente tu és Adonai Elohim, que és o Altíssimo, que governa toda a terra. Capítulo 84. Saudades da casa de Elohim. Tehilim do grupo de Coré, ao regente do coro, com a melodia de Os Lagares. Como eu amo o seu templo, ó Adonai Elohim. Como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Elohim, Adonai. Com todo o meu ser, eu canto de alegria ao Elohim vivo. Ó Adonai Elohim, meu rei e meu Elohai. Perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam de seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que te recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo Vale das Lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênção. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando, e eles verão a Hashem, o Elohai dos Elohais, em Sião.
Escuta minha oração, ó Adonai Elohim, ouve-me, ó Elohim de Yaakov. Ó Elohim, abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolheste. É melhor passar um dia no seu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar, e eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa de Elohim do que morar na casa dos maus. Adonai Elohim é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo. Ele lhes dá tudo o que é de bom. Ó Adonai Elohim, como são felizes aqueles que confiam em ti. Capítulo 85. Terrilim ao grupo de Coré, ao agente do coro. Prosperidade e justiça. Ó Adonai Elohim, tu tens sido bom para a sua terra. Fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste os nossos pecados, todos eles, e não olhaste para as nossas maldades. Acalmaste com todo o teu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, Adonai Elohim, e não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos força novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Adonai Elohim, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Eu escuto o que Adonai está dizendo para nós, o seu povo, para nós, o que somos fiéis. Ele promete paz se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Elohim está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua esperança, a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Elohim olhará lá do céu. Adonai Elohim nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante de Adonai Elohim e preparará o caminho para ele. Capítulo 86. Pedido de socorro em tempos de angústia. Tefilá de Davi. Oração de Davi. Ó Adonai Elohim, escuta-me e responde-me, pois eu estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois eu sou fiel a ti, e salva-me, porque eu sou teu servo e confio em ti. Tu és o meu Elohim. Tem compaixão de mim, ó Adonai, pois eu oro a ti o dia inteiro. Ó Adonai, alegra o coração deste teu servo, pois os meus pensamentos sobem a ti. Ó Adonai, tu és bom e perdoador, e tens muito amor todos os que oram a ti. Tu amas. Escuta, Adonai, a minha oração e ouve os meus gritos pedindo socorro. Em tempos de angústia eu te chamo, pois tu me respondes. Não há nenhum Elohai como tu, Adonai. Não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de ti, eles louvarão a tua grandeza, porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Elohim. Ó Adonai Elohim, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Adonai, meu Elohim, eu te louvarei com todo o meu coração e anunciarei a tua grandeza para sempre. Como é grande o teu amor por mim. Tu não deixaste que eu fosse levado para o fundo do mundo dos mortos. Ó Elohim, eu estou sendo atacado por gente orgulhosa. Um bando de pessoas violentas está querendo me matar. Pessoas que não querem saber de ti. Mas tu, Adonai, és Elohim de compaixão e de amor, és sempre paciente, bondoso e fiel. Olha de novo para mim e tem misericórdia de mim. Dá-me a tua força e salva-me, pois eu te sirvo, como te serviu também a minha mãe. Ó Adonai Elohim, dá-me uma prova da tua bondade. Então os que me odeiam verão que tu tens me ajudado e consolado, e ficarão envergonhados. Capítulo 87. Jerusalém, a cidade de Elohim. Terrilim do grupo de Coré. Canção.
Adonai Elohim construiu a sua cidade sobre o monte sagrado e ele ama a cidade de Jerusalém, mais do que qualquer outro lugar de Israel. Ó cidade de Elohim, escute essas coisas maravilhosas que ele diz a seu respeito. Quando eu fizer a lista das nações que me obedecem, vou pôr nela o nome do Egito, da Babilônia, os povos da Filisteia, de Tiro e da Etiópia, e eu tratarei como se eles tivessem nascido em Jerusalém. A respeito de Jerusalém, as pessoas dirão que todos os povos são dali, e que Elohim, Adonai, a tornará uma cidade forte. Adonai escreverá uma lista dos povos e nela todos eles serão cidadãos de Jerusalém. Os que moram ali vão dançar, cantar, dizendo: a fonte da nossa felicidade, a Jerusalém, está em você. Capítulo 88. Oração de um sofredor. Terrilim do grupo de Coré, canção ao regente do coro, para instrumento de cordas, para 2 coros, poesia de Remã, o Ezraíta. Ó Adonai, meu Elohim e Salvador, dia e noite na tua presença eu clamo a ti. Ouve a minha oração, escuta meu grito pedindo socorro, pois as aflições que caíram sobre mim são tantas que já estou perto da morte. Sou como aqueles que estão para morrer, já perdi todas as minhas forças. Estou abandonado no meio dos mortos. Sou como os soldados mortos jogados nas covas. Sou como aqueles que foram completamente esquecidos por ti e que não têm mais a tua proteção. Tu me tiraste do mundo dos mortos, lá no fundo da escuridão. Tu me atiraste. A tua ira pesa sobre mim e as tuas ondas me esmagam. Tu fizeste com que os meus amigos me abandonassem e olhassem com nojo para mim. Sou como preso que não pode escapar. Tenho sofrido tanto que quase já não enxergo. Ó Adonai Elohim, dia após dia eu te chamo e levanto as mãos em oração. Será que fazes milagres em favor dos mortos? Será que eles se levantam e te louvam? Será que no mundo dos mortos se fala do teu amor? Será que naquele a destruição se fala da tua fidelidade? Será que naquela escuridão são vistos os teus milagres? Será que na terra do esquecimento se pode ver a tua fidelidade? Ó Adonai Elohim, eu te chamo pedindo ajuda. Todas as manhãs eu oro a ti. Por que tu me rejeitas, ó Adonai? Por que te escondes de mim? Desde moço tenho sofrido e estado perto da morte, ando esgotado com o peso dos teus castigos. A tua ira e o teu furor caem sobre mim, e os teus ataques terríveis acabam comigo. O dia todo eles me cercam como uma enchente, eles me rodeiam por todos os lados. Tu fizeste com que os meus queridos e os meus vizinhos me abandonassem. E agora tenho como companhia a escuridão. Capítulo 89. Louvor ao Todo-Poderoso. Poesia de Etã, o Ezraíta. Ó Elohim, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o teu amor dura para sempre e que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Tu disseste: eu escolhi o meu servo Davi, fiz uma aliança com ele e lhe prometi isto: um dos seus descendentes sempre reinará. Eu farei com que eles sempre sejam reis depois de você. Ó Adonai, os céus cantam as maravilhas que fazes, e reunidos os melahins cantam a tua fidelidade. Não há no céu ninguém como tu, ó Adonai. Entre os seres celestiais não há nenhum igual a ti. Tu és respeitado na assembleia deles, és temidos por todos os que estão ao seu redor. Ó Adonai Elohim, não há ninguém que tenha tanto poder como tu em todas as coisas. Tu és fiel, ó Adonai. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as ondas furiosas, esmagaste o monstro Raabe e o mataste com tua grande força. Derrotaste os teus inimigos. O céu é teu, a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo o que nele existe.
Tu fizeste o norte e o sul. Os montes Tabor e Hermon te louvam com alegria. Como és poderoso, como é grande a tua justiça e a tua força. A honestidade e a justiça são as bases do teu reino. Tu és fiel e amoroso em tudo que fazes. Feliz é o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam porque és bondoso. A promessa de Elohim a Davi. Tu, ó Adonai Elohim, é nosso poder majestoso, por tua bondade nos fazes vencer, pois escolhes o nosso protetor. Foste tu, Adonai, o santo Elohim de Israel, que nos deste o nosso rei. Há muito tempo, numa visão, tu disseste a teus servos fiéis: eu ajudarei e ajudo um soldado famoso. Dei a autoridade a um homem que escolhi no meio do povo. Escolhi o meu servo Davi para ser rei ungido com azeite sagrado. A minha força estará sobre ele e sempre com ele. O meu poder o tornará forte. Os seus inimigos nunca o vencerão, os maus não o derrotarão. Eu acabarei com os seus inimigos e matarei todos os que o odeiam. Sempre serei fiel a Davi e o amarei, e por causa do meu poder ele sempre vencerá. Estenderei o seu reinado desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Então ele me dirá: tu és o meu Pai e o meu Elohim, tu és a rocha que me salva. Eu lhe darei os direitos de filho mais velho. Farei com que ele seja o maior do mundo, de todos os reis do mundo. Eu sempre o amarei, e a minha aliança com ele ficará firme. Depois dele, os seus descendentes serão sempre reis, e reinarão enquanto o céu existir. Mas se os seus descendentes desobedecerem a minha lei, se não viverem de acordo com os meus ensinamentos, se desprezarem as minhas ordens e não guardarem os meus mandamentos, então eu os castigarei pelos seus pecados e os farei sofrer por causa dos seus erros. Porém, não deixarei de amar a Davi, mas cumprirei a promessa que lhe fiz. Não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. De uma vez por todas, jurei pelo meu santo nome que nunca mentiria a Davi. Ele sempre terá descendentes, e enquanto o sol brilhar, eu protegerei o seu reinado. Esse reinado durará como a lua, aquela fiel testemunha que está no céu. A derrota do rei. Mas agora, ó Elohim, tu estás zerado com o rei que escolheste, tu o abandonaste, o rejeitaste, quebraste a aliança que fizeste com o teu servo e jogaste a sua coroa no chão. Derrubaste as muralhas de sua cidade e arrastaste as tuas fortalezas. Os que passam roubam tudo que ele tem, e os seus vizinhos zombam dele. Deste conquista aos seus inimigos e fizeste com que eles ficassem felizes. Tu tornaste inúteis as armas do rei e deixaste que ele fosse derrotado na batalha. Tiraste a sua autoridade de rei e derrubaste o seu trono. Tu fizeste com que ele envelhecesse antes do tempo e o cobriste de humilhação, perdão e libertação. Até quando te esconderás, ó Adonai Elohim? Será para sempre? Lembra como é curta a minha vida. Lembra que todas as pessoas que criastes vão morrer um dia. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quer escapar da cintura? Adonai, onde estão as antigas provas do amor? Onde estão os juramentos que fizeste a Davi? Lembra, eu, teu servo, estou sendo insultado e suporto todas as bênçãos dos pagãos. Ó Adonai, como os amigos falam, o mal do rei que escolheu, aonde ele os ensinou. Louvemos a Adonai Elohim para sempre. Elohim é fiel.